Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Prevcast. Prevcast, como sempre, com informações essenciais para as pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves sobre os seus direitos, aqueles direitos que colocam dinheiro no bolso das pessoas com deficiência e das pessoas com doenças graves. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com a participação da doutora Tainá Lima. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, Maicon! Sejam muitos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos, na verdade, mais um vídeo, mais uma vez que a gente tá aqui para tratar sobre direitos sociais, o direito da pessoa com deficiência, o direito de quem tá aí com enfermidade grave, e vamos responder as dúvidas de vocês. Então, se você tem dúvidas sobre o direito previdenciário, sobre aposentadoria, sobre o LOAS, comenta aqui embaixo nesse vídeo que vai ser um prazer responder a todos vocês. Excelente, doutora! Hoje a gente vai começar conversando sobre a isenção do imposto de renda. Muitas pessoas com deficiência e pessoas com doenças graves, aquelas reconhecidas na lei, podem ter direito ao benefício. E a pergunta que mais surge aqui através das redes sociais são que tipos de condições que dão o direito a esse tipo de isenção. Óbvio que a gente fala, sobre a pessoa com deficiência, mas a nível de legislação se fala sobre doenças graves. Existem algumas condições graves que a pessoa com deficiência, a sua condição é de deficiente. Então hoje a gente traz aqui nesse programa um caso do nosso amigo Renato. Renato, ele fez a seguinte pergunta: câncer na próstata dá direito à isenção? Mas a coisa que mais me chamou a atenção aqui, doutora, foi a pergunta, por quanto tempo? E aí, doutora, nós temos direito à isenção para esses casos? Sim, o câncer, a neoplasia maligna, ela está elencada lá no rol de doenças graves da OMS, que é um rol taxativo, que vai contar lá com cardiopatia grave, HIV, AIDS, nefropatologias também graves. Então, todas essas doenças que são elencadas nesse rol, elas vão garantir aí o direito ao recebimento, da isenção do imposto de renda. Chama muita atenção a preocupação dele em relação ao tempo. É importante a gente trazer para vocês que a isenção ela não é feita diretamente com a Receita, sim com o órgão pagador. Se você é aposentado, é feito com o INSS ou feito com a União. Apenas se você não é aposentado, aí você vai requerer lá junto à Receita Federal. O tempo, ele está interligado à duração da tua doença ou ao período de 5 anos. Então, você fica ali por 5 anos. Se for comprovado que você ainda possui aquela deficiência, que você ainda está em tratamento daquele câncer, que é um câncer que depois ele teve um retorno, você teve uma regressão no quadro, você pode solicitar aí novamente, não há um limite, de quantas vezes você pode solicitar a isenção de renda durante a vida inteira. Pois é, pessoal, é importante você entender que existe uma lista de doenças reconhecidas na legislação. E como a doutora mesmo falou, é taxativo, de forma taxativa. Óbvio que existem condições que podem gerar as condições previstas na legislação. Por isso que é muito importante você fazer uma avaliação individual do seu caso junto a um advogado especialista no assunto, tá bom? Então, se você tiver qualquer tipo de dúvida, a gente pode conversar com você e dar orientações a respeito da possibilidade de você ter ou não direito à isenção de imposto de renda. Muito bem, então, gente, vamos virar o assunto. Hoje vamos conversar também sobre uma situação de uma pessoa com deficiência que já fez contribuição e está muito preocupada, doutora, quanto à questão da aposentadoria, Ela está preocupada com o planejamento da sua situação, da previsibilidade ali de ter uma aposentadoria da melhor maneira possível. Então a gente fala sobre uma questão de planejamento previdenciário. Eu quero passar para vocês e para a doutora aqui na tela a situação do usuário aqui, Roncali Freitas. Boa noite, doutora. É pessoa com deficiência, considerando que ainda não solicitou a aposentadoria, mesmo já tendo 33 anos de contribuição, onde destes 33 anos, 8 anos contribuiu antes de 1994 e a partir de 94 tem 15 anos com contribuições no teto.
10 anos com o salário mínimo completo, completa 60 anos hoje, optando pela aposentadoria por idade. Posso descartar estes 10 anos com salário mínimo e receber 93% do salário referente ao teto? E aí, doutora, qual tipo de conselho a gente pode dar para esse nosso amigo? Primeiramente, eu queria fazer algumas colocações para você que está assistindo esse vídeo e não entende a complexidade da pergunta dele. Vamos lá. Primeiro, você vê que ele trata aí dizendo que tem 33 anos de contribuição, dos quais 8 anos foram antes de 1994. O que ele está falando aí nada mais é do que o marco temporal do plano do real, né? Do plano do nosso dinheiro, a moeda real. Antes, a gente tinha uma outra moeda vigente e essas contribuições, elas são descartadas. Em tese, elas são descartadas. A gente tem a revisão da vida toda, né, que inclui essas contribuições e que chega a aumentar salários para algumas pessoas. No caso específico, esses 8 anos, eles vão ser descartados por não terem sido pagos na moeda vigente, que é o real. Depois de 94, a gente tem a média de todo o período contributivo. Mas aqui a gente está falando de um PCD, então ele tem uma regra, né, ligada à regra antiga. Ele tem aí descarte de 20% dos menores salários, sem nenhum prejuízo quanto ao tempo. Para a gente entender sobre a contribuição do teto. Hoje, o teto da Previdência Social é R$ 7.500, aproximadamente, R$ 7.504,17. Esse é o teto da Previdência Social hoje. O ano que vem, ele vai ser um outro valor, que é diferente do valor do ano passado. O que acontece? Quando você vai se aposentar, a gente pega o valor de contribuição da época, multiplica por um índice de atualização monetária e chega no valor da época para hoje. Então, o salário mínimo lá em 2010 era 510. Hoje o salário é 1.320. É óbvio que o que a gente comprava com 510, a gente não compra com 1.320. Então, a gente atualiza para saber o quanto aqueles 510 tá valendo hoje. O que acontece com essas contribuições no teto? Elas são do teto da época, mas muitas vezes elas não são do teto de hoje. Então, a gente precisa atualizar para saber qual vai ser o valor. Se pode fazer descarte? Sim, pode. Mas não recebe aí 93% do salário, porque aquilo que é descartado, né, aquilo que foi descartado, ele também não vai ser considerado. E nesse caso, por se tratar de um PCD, a forma de cálculo dele é 70% da média salarial, acrescido de 1% por cada ano de contribuição. Então, aí seria, no mínimo, 95%. Sempre nesses casos de dúvida do quanto eu vou receber, como eu vou receber, qual o melhor benefício para solicitar, é ideal fazer um planejamento previdenciário. Que aí sim, a gente vai projetar os descartes específicos, quanto tempo pode ser descartado, quanto tempo não pode ser descartado, né? O impacto salarial daquelas contribuições descartadas, os impactos salariais das novas contribuições, tudo isso a gente vai planejar dentro desse documento, né? Dentro desse serviço que é o planejamento previdenciário. Então, para ele, como para você, que tá aí querendo se aposentar, tá querendo se planejar para ter uma velhice mais segura, faça o planejamento previdenciário. Aí, pessoal, sigam o conselho da doutora. Você vê, né, como é confuso o sistema previdenciário brasileiro, né? E o sistema previdenciário brasileiro que dá tanto prejuízo, que é coberto, inclusive, por impostos, né? Pelo seu imposto, pelo meu imposto. Você vê a importância de você fazer um planejamento previdenciário e parece que eles fazem de tudo para que você não tenha acesso ao que é de fato o seu direito, né? Da melhor maneira possível. Então é importante que você se previne, faça o planejamento previdenciário, tá bom? Como sempre, né, a gente fala para vocês, qualquer tipo de orientação a respeito, você pode chamar a gente para que o seu direito possa valer de fato, né, da melhor maneira possível, tá bom? Muito bem então, gente, vamos virar a pauta aqui e a gente vai falar sobre outro assunto muito importante. São casos onde as pessoas, elas têm algum tipo de patologia, atenção, patologia grave, e existe aquela preocupação sobre a possibilidade de eu ter acesso ao meu fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. E aí a gente tem aqui uma dúvida do Marcos. O Marcos, ele acompanha a gente e essa dúvida com certeza é a dúvida de muitos, doutora. Olha só o que o Marcos perguntou pra gente. Coloco agora na tela. Pessoa com câncer de pele comprovada por laudos e exames podem sacar o FGTS ou tem que depender do grau
da doença. Obrigado. E aí, doutora, como é que faz nessa situação? Como é a melhor maneira de avaliar essa situação e o direito ao saque? O câncer, como eu já falei, ele faz parte do rol taxativo da OMS. Mas aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Nem todo tipo de câncer de pele, ele vai ser maligno, né? Nem todo câncer de pele é 100% prejudicial. Então a gente tem algumas espécies de câncer de pele que não vão gerar aí o direito a esse saque. Por quê? Porque geralmente os cânceres de pele, né, eles, graças a Deus, eles são cânceres mais leves, que com uma raspagem ou até com alguma cirurgia, você consegue ali facilmente eliminar aquele câncer sem ficar com nenhuma sequela. Nesse caso, precisa identificar qual CID que está constando no laudo médico dele, para a gente ver qual tipo de câncer, e é importante que ele seja uma neoplasia maligna. Ele não pode ser um câncer benigno, né, como a maioria dos cânceres de pele, tem que ser maligno. Então, dependendo do CID, é que a gente vai identificar se vai ser possível realizar o saque ou não. Olha aí, pessoal, muita atenção. Tudo depende da avaliação, né, do laudo médico, da sua condição, a questão do Código Internacional de Doenças. Então, é fundamental que você sempre possua exames e relatório médico de um especialista atualizados, tá? Então é importante que você tenha essas informações sempre atualizadas para que você não dê sorte pro azar em uma perícia, uma eventual perícia para a busca do seu direito. E aí a gente entra agora em outro assunto, a gente vai conversar com vocês sobre auxílio doença. Muita atenção aqui, doutora. Nós temos aqui o caso da Silvia. A Silvia está aqui na tela. Ela falou que ela teve o pedido de auxílio por incapacidade temporária, né, que é o antigo nome, o mais conhecido como auxílio doença, negado pelo juiz. Ela buscou aqui a nível judicial. E a advogada que recorreu foi para a segunda instância, a advogada dela. Ela fala assim, acha que vai demorar para sair o resultado. Posso pedir um novo auxílio doença enquanto o processo está em andamento? Essa é a pergunta da Silvia. E aí, doutora, existe essa possibilidade? Esse outro caminho? Poder você pode, tá? Você pode solicitar sim, não tem nenhum problema, tá na via judicial, você solicitar administrativo. A grande questão aqui é, vale a pena? Por que esse processo foi indeferido? O que é que a perícia médica judicial está falando sobre essa incapacidade? Se foi para a justiça, houve uma negativa anterior do INSS, então por qual motivo foi negado? Os laudos médicos do INSS, o que é que eles estão falando? Porque não adianta, Michael, ela ficar entrando aqui 10 vezes no administrativo, colocando vários e vários processos lá, tornando mais lento um sistema que já está sobrecarregado, sem uma devida instrução. Porque, veja, se já foi negado administrativo, se já foi negado judicial, existe uma causa. A gente precisa identificar qual é essa causa, se ela é corrigível, né? Se dá pra gente consertar. E aí sim entrar com certeza, entrar com segurança, com exatidão. Então, poder ela pode. Mas a minha indicação é: avalie a documentação, avalie a doença, avalie os laudos médicos e identifique aonde está o ponto controverso, né? Aonde é que o INSS está negando, qual o motivo que ele está negando. Porque muitas vezes a negativa ela é indevida e muitas vezes ela é devida. E a gente tem como driblar essas negativas devidas com alguns artifícios da lei. Então não adianta ficar tirando no escuro. Precisa estudar o caso, analisar e dar uma melhor orientação aqui para Silvia, no sentido de, olha, foi negado por isso, é uma doença pré-existente, a gente precisa, né, aqui ter um melhor laudo médico, a gente precisa ter um agravamento e entrar aí com uma certeza, né, ou melhor, com mais segurança de que vai conseguir aquele benefício. Olha aí, pessoal, não adianta dar tiro no escuro, como a doutora falou, né? Tem que ter um embasamento, óbvio que ela está nessa situação, ela está sendo assistida pela advogada dela, mas é importante que não exista nada de controverso no laudo médico. A gente sempre fala, quando a gente está falando de doenças graves, a gente está falando de condições, pessoa com deficiência, ou ainda uma incapacidade provisória, nós estamos falando de condições, de doenças que exigem um laudo médico muito bem confeccionado, que reflita a realidade da pessoa, de maneira clara. Entendam que em uma perícia médica, o perito não está ali para fazer nenhum tipo de diagnóstico da sua situação. E sim, ele está
se baseando ali num exame clínico, um eventual exame clínico, exames médicos e relatório para poder enquadrar você de acordo com o balizamento do laudo médico, tá bom? Então isso é muito importante, por isso é importante que você sempre seja bem assessorado, né? Converse com o seu advogado especialista, procure pessoas que sejam especialistas nesse assunto para que você não dê sorte pro azar, é uma expressão que a gente usa muito aqui. Beleza? Muito bem, então, a gente vai emendar essa questão agora do auxílio doença para o outro auxílio, o auxílio acidente. Então, muita atenção a essa pergunta aqui do Adriano. O Adriano, ele deixou aqui uma informação, na verdade, ele fez um comentário, doutora, sobre o nosso último vídeo, que a gente estava falando sobre esse assunto, né, sobre o auxílio acidente. E a gente usou o exemplo, doutora, tá aqui na tela, a gente usou o exemplo de um caso de uma pessoa que, brincando, né, um homem que joga bola lá no final de semana, machucou o joelho, ficou afastado, não tinha condição de trabalhar, e aí até a recuperação, aí voltou a trabalhar. O problema é que voltou com sequela, voltou com um problema ali no joelho, e não é mais a mesma coisa, né? E aí o Adriano Souza, ele fez um comentário a respeito desse exemplo, né? Diz que a diferença do exemplo é que logo após o indeferimento do INSS do auxílio-doença, a empresa o demitiu, doutora. E hoje não faz mais as mesmas coisas que fazia anteriormente. Tem limitações diárias, ainda que o INSS diga que estou apto ao trabalho, então tenho o direito. Nesse caso, doutora, o Adriano, ele tem mesmo direito, baseado nessa explicação que ele deu sobre o caso dele? Sim, total. O Adriano, né, deixa eu até aqui só pra... Ele fala aqui, né, após o indeferimento do INSS, ou seja, após a alta do INSS, que disse que ele estava apto, ele foi demitido. Provavelmente ele recebia aqui um auxílio-doença comum. E aí a gente não tem nada o que se fazer sobre essa demissão, porque ela acaba sendo lícita, porque o empregado não é obrigado a ficar com ele, né? Só se fosse acidente de trabalho, aí ele teria estabilidade de 12 meses, desculpa. Eu ia falar 12 anos, mas são 12 meses. Quando a gente tem um acidente de trabalho, ou seja, ou uma doença que decorre do acidente de trabalho, não precisa necessariamente você tá lá na empresa, caiu um ferro e você perder a mão. Mas você trabalha digitando muito, você é bancário, por exemplo, você é telemarketing, você trabalha ali falando com pessoas, você vai perdendo a voz, você perde a audição, ou você tem DER, LER, turno do carpo, doença super esforço repetitivo, que a gente consegue trazer o nexo causal da doença à profissão. Elas também são consideradas acidente de trabalho. No caso dele, provavelmente não era um acidente de trabalho, ele teve uma doença, foi demitido. Ok. Se ele tem uma limitação, a gente vem para o auxílio acidente, é uma outra espécie. A espécie que ele recebia provavelmente deveria ser o B31, e ele agora converte esse benefício extra-ofício ao B36, que é metade do valor que ele, mais ou menos a metade do valor que ele recebia lá no auxílio doença. Se o INSS não fez de ofício, tem que provocar o judiciário, para que ele passe por uma perícia, para que seja constatada a limitação, e não a incapacidade, a limitação, e ele comece a receber. E aí a gente bate aqui mais uma vez na tecla da importância de uma análise de um processo bem instruído. A gente acabou de ver um caso aqui que a pessoa teve um indeferimento nas duas esferas, a administrativa e judicial. Ou seja, existe ali um vício, um problema naquele processo que precisa ser sanado, porque se ele não for, vai continuar gerando indeferimentos. E ali a gente vai ter indeferimentos em massa, em massa, em massa, e a gente não vai caminhar e não vai chegar a lugar nenhum. A orientação para o Adriano é a mesma da orientação da pessoa que deixou a pergunta passada, acho que era Silvia. Contata um advogado previdenciarista de sua confiança, deixa ele dar uma analisada no teu laudo, deixa ele ver se precisa fazer alguma alteração, se ele tem alguma sugestão. Leva no teu médico, refaz esse laudo, para aí sim a gente começar um processo de forma assertiva, clara e coerente. Pessoal, olha só o que a doutora comentou. A gente bate muito nessa tecla sobre o processo ele estar de maneira clara, assertiva e coerente, porque a gente tem que sempre se colocar no lugar do funcionário, né, do funcionário público que está lá do outro lado.
Ele vai seguir ali um procedimento de acordo com o que ele está acostumado, ele está sujeito a erros. Então a gente sempre, o objetivo é pensar como esse funcionário público pensa ali no dia a dia dele, facilitar a vida dele, instruir adequadamente o pedido com tudo que é necessário para que na cabeça desse funcionário público fique claro. Quando eu falo funcionário público, eu falo desde o atendente ali até o próprio perito, tá? Então é fundamental que o processo ele esteja claro, coerente e que todas as provas elas estejam ali. Que seja um laudo bem confeccionado, né? O relatório médico, tudo bem confeccionado para que você possa garantir o seu direito, tá bom? Muito bem, então, gente, uma outra situação aqui, doutora, que a gente sempre conversa com as pessoas, já que é polêmico, que é o BPC-LOAS e o caso de perda do benefício. Então, muita atenção, você que tem o BPC-LOAS, você que está querendo buscar o BPC-LOAS, esse benefício ele tem algumas situações ali controversas, algumas situações que podem acontecer e que muita gente fica bem chateada quando acontece. E aí, doutora, eu vou usar um exemplo que é muito comum aqui no canal. As pessoas falam muito sobre o BPC-LOAS e o direito à isenção para o carro PCD, especificamente a questão da isenção de IPI, que sempre dá problema. Toda vez que a pessoa com deficiência que tem LOAS, ela ou através do seu representante legal, busca o direito à isenção, ela se depara ali com um indeferimento, porque fala que os benefícios não podem ser cumulativos e tudo aquilo que a gente já sempre discutiu aqui. O problema é que existem possibilidades, situações onde a pessoa acaba conseguindo o benefício, e aí eu não vou entrar no mérito se foi em esfera judicial ou administrativa, mas que aí ela acaba adquirindo o carro. E aí tá feliz da vida, porque tem o LOAS, continuou com o LOAS e conseguiu ter acesso a um dos direitos que é a isenção para o carro PCD. Comprou o carro PCD. E aí a gente tem aqui a pergunta do Velbied. Velbied falou o seguinte, doutora: pessoa que recebe BPC, pessoas que recebem não podem comprar carro PCD, porque perdem o benefício. Fez uma pergunta aqui, por que perdem o benefício? Eu já tive essa conversa com a doutora uma vez, e, bem, doutora é especialista no BPC-LOAS. Por que isso acontece, doutora? Já que a gente está falando de adquirir um bem e não um incremento da renda. Podia explicar, por favor, doutora, por que acontece isso com tanta... É normal acontecer isso, né? Sempre que a pessoa consegue o carro PCD. Michael, é muito difícil a gente tratar sobre BPC porque é um inconformismo muito grande por parte da população, né? A gente até conversou sobre isso e eu bati na tecla. BPC, ele é um benefício de prestação continuada. Ele surge com uma lei que a gente chama de LOAS. Então, por isso que é o nome BPC-LOAS. O LOAS, ele vem do nome da lei, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Se a gente vai para a Constituição Federal Brasileira, ela diz que a nossa previdência ela é tripartida, ou seja, ela é dividida em 3 partes: assistência, previdência e saúde. Então, o direito previdenciário ele engloba desde aquelas ações em que o SUS nega um remédio, nega uma fralda, a fila demora demais, até aquela pessoa que é rica, que tem 3, 4 benefícios, que trabalha em 3, 4 empregos. Nesse meio termo, a gente tem a assistência, que é destinada às pessoas que não têm condições de ter o seu sustento provido e nem de prover. Quando a gente fala do BPC, a gente está falando de um benefício que é destinado para as famílias que hoje a gente tem uma renda de aproximadamente 300 e um pouquinho, quase 400 reais por pessoa. Ou seja, a renda daquela casa, ela tem que ser até ali 400 reais, porque 4 vezes 3, né, dá 1.200, então é um pouquinho mais que 400 reais. Se ela não tá dentro dessa zona de risco, dentro dessa zona de marginalização, dentro dessa zona de assistência social, ela não tem direito a nenhum benefício.
Não é só a deficiência que vai garantir o recebimento ao BPC, mas a deficiência acrescida com a situação de vulnerabilidade, assim como a idade acrescida com a situação de vulnerabilidade. Quando a gente está diante de uma pessoa que vai comprar um carro zero à vista, a gente com certeza não está falando de uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade social, marginalizada, à margem da sociedade. Eu só quero esclarecer que quando eu falo a palavra marginalizada, eu não tô falando em relação a crime, nada disso. Tô falando a margem da sociedade. A margem do que a gente considera como a renda ideal para lazer, alimentação e saúde. A gente tem hoje constituído que tudo que é mais importante é lazer, né? Saúde, educação e alimentação. Então, saúde, educação e alimentação, eles vêm ali no top 3. Se você tem condições de comprar um carro zero, você com certeza tem condições de prover alimentação, saúde e educação, porque são os basilares, né, da vida. Então é por isso que acaba ocasionando, né, nessa ruptura desse BPC, porque se você pode movimentar no CPF daquele menor ou daquele deficiente um carro, né, e aí a gente tem carros PCDs, você sabe muito melhor do que eu, que chegam valores de 90 mil, porque são carros de luxo. A gente tem aí SUVs, né, que são vendidos com isenção do PCD. Como aquela pessoa pode ser considerada à margem da sociedade? Ah, mas o meu filho, ele tem autismo, ele tem deficiência, ele não vai poder trabalhar nunca. É injusto com ele. A gente não tá entrando aqui no mérito de justiça. A gente tá entrando aqui no mérito de ele tá à margem da sociedade, ele tá precisando de um auxílio do governo porque os seus pais não podem prover a sua existência? Tá, ele tem direito a um BPC. Não, eu trabalho, minha esposa trabalha, a avó ajuda, meu padrinho ajuda, alguém ajuda. Então a família tem condições de sustentar aquela pessoa. E é por isso que quando a gente tem essa compra desse carro BPC, cruza aí os dados do CPF e ocasiona aí no corte do BPC. Olha só, é muito controverso, né, gente, essa situação. A gente pode ficar um tempão aqui discutindo, mas o fato é sempre avaliar o que é melhor para a pessoa com deficiência, ela mesma, né, ou através do seu representante legal. Sempre é bom levar em conta isso. A gente pode discutir muito a respeito disso, inclusive tem casos de pessoas que perderam LOAS, mas foram na justiça e conseguiram direito, benefício, e aí fica aquela briga, né, sobre ter o carro PCD ou manter o LOAS. Então você tem que avaliar a situação aí de uma maneira global, né, o que é melhor para essa pessoa com deficiência, tá bom? Pode falar, querida. Interromper, mas aqui quando a gente fala assim, mas o carro, né, eu já escutei uma pessoa dizendo assim, o carro é um item necessário para levar e para conduzir esse meu filho que tem um TEA ou que tem um autismo para terapia. Eu preciso desse carro. Esse carro ele não é um item de luxo. Ele é um item essencial. Ele é um item essencial. E aí quando a gente vai para o judiciário, o entendimento judiciário ele é bem firme e muito rude no sentido do que é miserável. Quando a gente vê uma pessoa com um carro 0 quilômetros na garagem, o juiz logo pensa, por que ele não guardou o dinheiro do carro para uma alimentação, para uma educação, para uma saúde, para um plano assistencial? Não é só o fato de você ter o carro, gente. Às vezes a pessoa tem um carro, é um Classic de 2010, tá ali há um tempão, foi a avó que deu, é a avó que leva. Tudo é o contexto, tá? Então, não julguem, vou pedir a isenção do carro PCD, vou perder o BPC LOAS. É um contexto. Vamos olhar aquela situação, vamos olhar aquele caso isolado, como é a família, como é a casa daquele deficiente, como é o meio social que ele está vivendo, tudo isso vai ser construído. É um castelo. Vamos imaginar que é um castelo. O BPC, ele tá lá na torrezinha lá em cima e você precisa construir ali as paredes e o telhado. Então, as paredes são os acessos básicos, então saúde, educação e alimentação. E o telhado é o meio social que a pessoa vive. Se você pega tudo isso aqui e aquela pessoa ela tá vulnerável, ok, você vai receber o BPC. Eu já peguei casos, por exemplo, de que a gente conseguiu comprovar para o juiz que a escola particular, ela não era ali um artigo de luxo. Ela era um artigo necessário. Porque quando aquele deficiente ele ia para a rede pública,
ele sofria um bullying, a gente conseguiu comprovar que era agravado a enfermidade dele. Então era uma questão de quê? De saúde. Então a minha parede de saúde, apesar dela estar sendo paga aquela educação, a minha parede de saúde fica comprometida, porque eu tô tendo acesso a uma rede pública, mas em contrapartida meu filho tá ali sofrendo, e aí ninguém quer que o filho sofra. Então cada caso ele merece ser analisado com a singularidade que ele é analisado no judiciário, que ele é analisado administrativo. Não achem que, eu tô lendo aqui que consegue aumentar para metade do salário mínimo. Analise o seu caso. Será que realmente é uma deficiência grave? Será que realmente o SUS não fornece? Tem gente que não quer ir atrás, Michael. Não quero. O SUS dá a fralda, o SUS dá o leite, mas eu não quero ir atrás, eu quero pagar. Se você não quer ir atrás, é porque você tem condições de pagar. Porque quem não tem, tem que ir até o final. E tem que ir até o final, mesmo quem tem condições de pagar, porque é um direito. Se você pode pegar aqueles R$70 que você destina para uma lata de leite 4 vezes no mês e comprar uma roupa de qualidade para o seu filho, pagar uma escola, pagar um plano de saúde, pague. O SUS tem que oferecer o leite específico daquela criança. Então, assim, tem que analisar caso a caso. Não adianta querer generalizar, porque assim como os indivíduos são, cada um tem a sua singularidade, assim são os casos. Cada um tem a sua singularidade. Perfeito, doutora. Vamos conversar agora, gente, sobre contribuição, né? As pessoas, elas se preocupam demais quanto à questão da aposentadoria, né? A gente chegou até a conversar com vocês ali outrora sobre uma situação mais complexa, né? Mas agora a gente vai comentar com vocês uma situação muito mais objetiva sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. A gente tem aqui um caso, doutora, estou colocando em tela, do Rogério Carlos, e ele fala o seguinte, pergunta se tem alguém aqui do nosso lado, né, para orientá-lo sobre a aposentadoria PCD por tempo de contribuição. Então, seria um espaço agora para poder a gente, de uma maneira objetiva, dar uma aula aqui, né, para muitas pessoas que se tornaram deficientes, ou são desde sempre, ou se tornaram depois, né, de já terem contribuído como não deficientes, sobre o tempo de contribuição. Poderia dar essa orientação aqui para o Rogério e para todos que estão assistindo a gente, doutora? Claro. Quando a gente fala de aposentadoria do PCD, a gente tem que entender, nasci como PCD ou me tornei PCD? Quando a pessoa nasce como PCD, a gente vai ter uma vida contributiva inteira na condição de deficiente. Então aquela pessoa, ela vai ser um PCD de nascença, vai ter trabalhado mesmo, gente, mesmo que não esteja lá, mesmo que a vaga não seja de PCD, você é PCD. Quem tem que ser PCD é você, não a vaga. A vaga de emprego pode ser qualquer coisa, mas você é PCD. Então, tem que ser na condição do PCD. Se você nasceu PCD, a gente pode ter uma aposentadoria por idade, 60 anos homem, 55 anos mulher. Ou a gente pode ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, 33 anos, 25 anos, 28 anos. Depende da gravidade da deficiência, depende também do tempo de contribuição. A gente tem PCDs aí que trabalharam expostos a agentes nocivos e tudo isso vai ser considerado. Então, a aposentadoria, ela precisa ser estudada. O melhor caminho o Michael sempre deixa aqui embaixo o link de WhatsApp. Manda dúvida lá no WhatsApp. Existe toda uma equipe que tá aqui para dar suporte para vocês. Manda tua dúvida que a gente vai responder, te dando uma melhor orientação dentro do teu caso. Porque por mais que a gente fique aqui dando uma aula especificamente, eu imagino sempre as pessoas, meu Deus, onde é que eu tô nisso aqui, sabe? Parece que a gente tá botando elas ali no meio de uma tempestade e ela não sabe se é grave, se é moderado, se é leve, se é por idade, se é 15 anos, se é 33. Traz seu caso, comenta aqui no vídeo, leva pro WhatsApp se você não quer se expor, que o Michael vai responder, a equipe vai responder, tá todo mundo à disposição aí pra tirar dúvidas. Mas em tese, 55 anos de idade mulher, 60 anos homem, 15 anos trabalhados na condição de PCD, temos uma aposentadoria por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição, 33 anos leve homem, 28 anos leve se mulher, sem idade mínima. Excelente! Muito bem então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Doutora Tainá Lima, muito obrigado pela sua participação nesse PCDcast. Oi, Michael, eu que agradeço. Mais uma vez, a gente tá aqui falando sobre direitos sociais. Fiquem à vontade para fazer perguntas. O direito previdenciário tá aqui para amparar todo mundo. Então, não só a parte previdenciária, a parte assistencial e assim a parte de saúde. É importante saber que é burocrático, mas existe. Sai e tem pessoas que estão aqui estudando todos os dias para oferecer o melhor serviço, a melhor prestação. Tudo isso de uma forma clara, de uma forma objetiva e
personalizada, que é o mais importante. E pessoal, siga a doutora no Instagram dela, tá? Tô deixando aqui para vocês acompanharem aí a tela. Também tem na barra, tá aparecendo para vocês os contatos da doutora. Sigam ela no Instagram, sigam ela também no canal do YouTube. Muito bem, então, gente, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD. Sempre fundamental que você que está por aí e ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Participe também do nosso grupo Somos Todos PCD do WhatsApp e Telegram. Acesse somostodospcd.com. Beijo no coração, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!